Olá, meus irmãos, boa noite. Vamos dar início ao nosso culto nessa noite. Mais uma semana, agora início de noite, já chegando ao findar desse dia, com as nossas preocupações, com as nossas inquietações, mas também com a plena certeza de que Deus está cuidando de tudo. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe sua vida. Quando eu falo seja bem-vindo, na verdade, eu estou entrando na sua casa e eu espero que você possa, neste momento, aproveitar cada minuto da palavra de Deus. Mas seja bem-vindo ao culto que vamos prestar ao Senhor. Porque de fato é culto a Deus, exaltação, é louvor a Ele. Ele é o Senhor das nossas vidas. Eu quero, neste momento, te convidar a alguns desafios. Primeiro, que você compartilhe aí essa live na sua mídia social, né? Abra uma sala de vídeo para que outras pessoas do seu hall de amigos aí possam participar conosco, tá bom? Então, faça isso neste momento, enquanto os demais irmãos estão chegando aí. Convide outros a participarem, também coloque nos comentários aí, né, se você tiver algum pedido de oração, ou mesmo tem alguma situação que você gostaria de compartilhar. Por exemplo, nossa irmã Fátima compartilhou uma bênção hoje. A sua tia saiu do hospital, estava com coronavírus e graças a Deus saiu da UTI, louvado seja o Senhor. Temos tantas bênçãos e nós devemos, como diz o hino, contas muitas bênçãos e verás surpreso o quanto Deus já fez. E antes de nós orarmos, dando início a este culto, já dando início a esse culto, melhor dizendo, me veio uma palavra quando o apóstolo Paulo expressa lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 16 a 18, 2 Coríntios 4, 16 a 18, que ele diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Sabe, queridos, esta palavra é a palavra para a nossa vida nesses dias tão agitados, de tantas inquietações. E eu quero te convidar neste momento que você acalme o seu coração. Quero te convidar neste momento que você descanse no Senhor. Nós vamos cantar uma canção que ela é um convite a nós a orarmos o Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, nossa vida, tua vida, viver. Vamos cantar esta canção neste momento e orar assim ao Senhor, acalmando o nosso coração de tantas coisas, de tantas preocupações. Acalme-se, ponha teu coração diante do Senhor, suas preocupações, tenha ânimo, Deus está cuidando de você. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a tua vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério para a alma nos dá. E agora, com outros irmãos, cada um em suas casas, nos unimos a ti em oração. Vamos cantar mais uma vez? Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a sua vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério para a alma nos dá. E agora, com outros irmãos,
nos unimos a Ti em oração. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar, e agora com outros irmãos nos unimos a Ti em oração. Amém. Amém. Senhor, nós estamos iniciando este momento de culto a Ti. Diante de tantas coisas que têm nos preocupado, diante de tantas lutas, queremos aquietar o nosso coração ante a Tua presença, Senhor. Abençoa este meu irmão, esta minha irmã que de alguma maneira tem passado por suas lutas, preocupações, as inquietações que têm tomado conta do seu coração, que neste momento o Espírito Santo acalme seu coração, na plena certeza de que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória daquilo que está por vir, e dentro em breve estaremos contigo. Senhor, que todas as partes deste culto familiar, reunidos em várias partes desta cidade e de outras localidades, seja agradável diante de Ti. E que o Senhor, com a Tua poderosa voz, através da palavra, venha aos nossos corações. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 139. Salmo de número 139. Salmo de número 139 é um salmo bem conhecido e ele enaltece a Deus como o grandioso Deus, onipotente, onipresente, onisciente. E diante da glória deste grande Deus, há um reconhecimento, uma vez que nada escapa das mãos dele, uma vez que nada podemos fazer sem que ele não saiba. A nossa atitude é reconhecer que somos pecadores e precisamos da sua misericórdia. E a palavra do Senhor, no Salmo 139, ele diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formastes o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles, se os contasse. Eles excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, que desses cabo do perverso, apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem? Não abomino os que contra Ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me
e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da eternidade, pelo caminho eterno. Meus amados irmãos, esta palavra do Senhor para as nossas vidas é uma expressão de uma adoração grandiosa, do reconhecimento de que nós temos um Deus que é soberano, um Deus que conhece todas as coisas, um Deus que nós nos rendemos diante dele e que a nossa atitude é de reconhecimento de quem ele é e de quem nós somos. E o salmista diz no final deste salmo: sonda, meu Deus, olha para dentro de mim, vê se há em mim algum caminho mau, e é certo que há um caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Nós vamos orar neste momento em adoração ao Senhor, em reconhecimento de quem ele é, mas também em confissão de pecados pela nossa vida. Vamos orar? Pai amado, Deus bendito, quão grande és tu, quão maravilhoso és tu, digno de toda a honra, digno de toda a glória, digno de todo louvor, o que era antes, o que é e o que há de vir. Aquele que sustenta todas as coisas com o poder da tua palavra. Aquele que sustenta as nossas vidas, aquele que nos conduz, aquele que com a sua voz rege as nações e com sua mão operosa executa a tua vontade soberana. Senhor, antes que houvesse palavra nos nossos lábios, o Senhor já sabia toda. Antes que nos reuníssemos nesta noite para cultuar a Ti, o Senhor já era adorado por Ti mesmo, porque não há ninguém maior do que Tu. Antes mesmo que houvesse fôlego em nós, o Senhor já tinha nos escolhido na eternidade. E agora, Deus, com o coração que repousa nesta soberania, olhamos para a nossa vida e reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que somos falhos, reconhecemos que precisamos da Tua misericórdia, da Tua graça. Tende misericórdia de nós, ó Pai, perdoa os nossos pecados, livra-nos, ó Deus, das ciladas do maligno, livra-nos, ó Deus, de nós mesmos, nas ações, nos pensamentos, que sejamos agradáveis a Ti, que possamos, ó Deus, o tempo todo enaltecer o Teu grandioso nome. Só o Senhor é Deus e nós somos pecadores e carecemos do Teu perdão. Perdoa-nos, ó Deus. Quão grande és Tu e quão pequenos somos. Mas é maravilhoso saber que o Teu amor nos envolve e nos transforma. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Meus queridos irmãos, como é maravilhoso saber que somos perdoados por Deus. Como é maravilhoso saber que nosso Deus, que está aqui na minha casa, está na sua casa e está espalhado em toda esta nação e está espalhado em todos os lugares. Ele é o Deus que tem conduzido a história, tem conduzido a nossa vida. Ele é o Deus que se preocupa conosco. Ele é o Deus que nos traz a paz. E nós vamos cantar desta paz. Esta paz que eu sinto em minha alma. Não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Só Ele pode nos proporcionar a paz que somente Ele pode dar. O mundo não pode nos oferecer. Somente Ele pode nos dar essa paz. Vamos cantar desta canção? Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas, alegre estou. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou.
em minha alma. Não é porque olho ao meu redor, este gozo que eu sinto em minha alma. É porque eu amo meu Senhor, é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor, não me guie por vistas. Alegre estou, não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor, não me guie por vistas. Alegre estou, ainda que a terra não floresça, ainda que a terra não floresça, e a vide não deu o seu fruto, e a vide não deu o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, hei de confiar. Não, não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor, não me guie por vistas. Alegre estou, não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor, não me guie por vistas. Alegre estou, não olhe as circunstâncias, não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor, não me guie por vistas. Alegre estou, não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor, não me guie por vistas. Alegre estou. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Não olhe as circunstâncias, olhe para o seu amor, não olhe o que está acontecendo agora. E se a gente ficar preso em tudo isso, a gente desanima. Mas olhe o amor de Deus e perceba que aquele que conhece o nosso levantar, o nosso deitar, o andar, tem cuidado de nós. Ele tem cuidado da sua vida e você precisa crer nisso. É Ele que sustenta toda a nossa caminhada de vida. Meus amados, nós vamos para a nossa mensagem dessa noite, mensagem que há de edificar as nossas vidas, mensagem vinda da Palavra de Deus. E hoje eu vou fazer uma pausa naquela sequência que nós estamos fazendo no Evangelho de João. Nós vamos ainda falar no Evangelho de João, mas no capítulo 16, apenas um verso, o verso 33. João, capítulo 16, do verso 33. Abra lá sua Bíblia. João 16, verso 33. Se eu estivesse na igreja presencial aqui, eu iria perguntar, você já encontrou? Todos encontraram? Posso ouvir um amém? A palavra do Senhor lá em João, capítulo 16, o versículo 33. A palavra do Senhor nos diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, mas no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos orar? Pai amado, ilumina a nossa mente, fala conosco, Deus, através desta palavra, que o Senhor toque no nosso coração e despedace ele, e nos coloque, ó Pai, num lugar único de confiança, de dependência, para ouvir Tua voz, e que toda a dispersão, que todo elemento contrário que venha tirar nossa atenção neste momento, seja colocado de lado, e que somente os nossos olhos, a nossa mente, esteja focada, posta em Ti. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
tenha bom ânimo. Nós estamos vivendo um tempo complicado, tempos complicados, dias difíceis e preocupação tomando conta do coração humano. Os especialistas têm falado aí que há uma perspectiva, né, após esse momento do coronavírus, após esse momento de tanta inquietação, de tanta confusão. Os especialistas estão afirmando que nós vamos ter também um momento aí de uma depressão, de uma ansiedade tomando conta do coração das pessoas e inquietação de todos os lados. Talvez hoje, nessa semana, talvez daqui a um ano, talvez daqui a uma década, é certo que todos nós, em algum momento, nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por apuros, nós vamos passar por problemas reais. Não apenas por causa do coronavírus e o pós-coronavírus, mas em uma certa medida na nossa história de vida já passamos, passaremos, estamos passando e passaremos alguma preocupação, alguma inquietação. Então, queridos, eu durante a semana orando, pensando, para falar a verdade, na segunda-feira, Deus colocou essa palavra no meu coração para trazer para os amados irmãos: tenha bom ânimo. Nesse mundo vocês terão aflições. Não posso lhe dizer que tipo de problema eu e você teremos. Não posso lhe dizer nesta noite, nem mesmo em toda a minha vida, que tipo de problemas nós vamos enfrentar. Talvez venhamos a enfrentar uma doença. Talvez venhamos a enfrentar uma doença debilitante também. Talvez venhamos a enfrentar até mesmo a morte. A morte de um ente querido ou a nossa mesmo. Mas aí se a gente morrer, os problemas acabaram. Mas o problema é que não é só conosco, a perda de um amigo. Talvez você perca a quem ama. Talvez sejamos sobrecarregados pela pobreza, pela escassez. Talvez pela perseguição por causa da nossa fé. Talvez a violência que tem se agigantado, derramamento de sangue, lutas, coisas desse tipo. Viver neste mundo é viver diante de dificuldades e angústias. Viver neste mundo é enfrentar problemas, dores. Jesus mesmo disse: no mundo vocês terão aflições. Meus amados irmãos, em alguma medida, nós passaremos ou vamos passar, ou nós passaremos ou já passamos por dificuldades. E como enfrentar tudo isso? Como vencer tudo isso? O texto que nós acabamos de ler, queridos, Jesus disse essas palavras no cenáculo, quando partilhava ali a sua última ceia com seus discípulos. Jesus sabia que a hora havia chegado e que ele logo sofreria pelos pecados do mundo inteiro. Ele anteve aí o tempo que não estaria mais ali com eles. Ele estava preparando, desde o capítulo 13 de João, nós vemos este preparo da parte do Senhor, animando o coração daqueles seus discípulos. Mas Jesus aqui, queridos, ele não é alguém que está tampando o sol com a peneira. Jesus aqui não é alguém dizendo para os discípulos: vai ser dia tranquilo, fique em paz. Não. Jesus sabia que o tempo viria, tempos difíceis sobre a vida dos seus discípulos, que ele, Jesus, estava enfrentando e que posteriormente também os seus discípulos enfrentariam. E sabe, meus irmãos, esse tema surge, o tema da dificuldade, dos problemas, do mundo, como ele diz, de aflições, surge repentinamente em seus discursos finais. Jesus falou aos discípulos que os deixaria, está lá no capítulo 13, verso 33, e aqui no capítulo 16, verso 28. Jesus disse que o mundo odiaria tanto quanto odiou a ele, João 15, verso 18 e 19. Jesus disse aos seus discípulos que as pessoas procurariam matá-los, capítulo 16, no verso 2. Ele ainda disse aos seus discípulos que eles chorariam em tristeza e angústia, verso 20 deste capítulo. E disse a eles que os seus discípulos, o abandonariam e se espalhariam por todo lado, o verso 32. E finalmente, Jesus resumiu tudo que ele havia afirmado
todas essas dificuldades, Jesus finalmente resumiu todas as tribulações numa simples declaração: neste mundo vocês terão aflições. Então, meus irmãos, em seus últimos momentos com os seus discípulos, Jesus os prepara acerca dos acontecimentos das coisas futuras. A sua intenção era prepará-los de forma que eles não fossem pegos de surpresa. Jesus sabia claramente o que estava por vir e não queria que a fé deles fosse abalada ou até mesmo fosse destruída. Por isso, a sua palavra, em todo o capítulo 16, ela tem esse intuito, incentivá-los para as dificuldades que estavam por vir. Sendo assim, meus irmãos, o que nós temos aqui são os alertas sobre perseguições que estavam por vir. Ele explicou claramente para onde, quando e por que estavam indo. E ainda frisou que eles não ficariam sós. Ele já enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Nós podemos afirmar, meus irmãos, que o versículo 33 do capítulo 16 resume tudo o que Jesus havia falado. É um resumo de tudo, a preparação que Jesus fizera com seus discípulos. Embora ele esteja dirigindo estas palavras especificamente aos discípulos, os seus primeiros discípulos, estas palavras permanecem relevantes para nós hoje, para qualquer pessoa que queira fazer a diferença no mundo por Jesus Cristo. E ao observarmos com atenção aqui, queridos, nestas palavras, neste resumo que nós temos aqui no verso 33, alguns pontos nos chamam a atenção para a nossa exposição nessa noite. Em primeiro lugar, meus amados irmãos, dias maus virão. Dias maus virão. Queridos, uma coisa é certa. Queria falar o contrário. Queria aqui não ser tão desanimador nesse sentido, mas o pior está por vir. Uma coisa é certa, os problemas estão a caminho. É a experiência normal do povo sofrido de Deus neste mundo pecaminoso. Sabe, queridos, o que Jesus disse aos seus discípulos tem sido verdade para a sua igreja no decorrer dos séculos. Neste mundo vocês terão aflições. E desde quando Jesus disse isso aos seus discípulos, muitos foram servos e as servas do Senhor que sofreram neste mundo, sofreram por causa da sua fé, por não negar Jesus. De forma, queridos, que o que aconteceu com os discípulos acontece conosco. É inevitável. Os dias maus farão parte da nossa vida em um momento ou em outro, até que o Senhor venha. E sabe, queridos, as coisas que a nossa aflição, que a nossa vida pode enfrentar, as aflições que nós podemos enfrentar são variados. Pode ser que seja de ordem natural, como terremotos, deslizamentos de terra, alagamentos e outras calamidades que chamamos. Pode ser de ordem socioeconômica e política, não preciso nem fazer muitas manobras para falar sobre a política, para falar sobre a confusão social ao redor. Talvez de ordem física, como doenças genéticas, doenças degenerativas, doenças advindas de um vírus terrível que tem dizimado uma boa parcela da população mundial. Problemas relacionais, como divórcio, brigas familiares, problemas de ordem religiosa, perseguição, mesmo que velada. O certo é, meus irmãos, que Cristo nos alerta sobre uma variedade de coisas a fim de que tenhamos paz nele, não no mundo. O que Jesus está fazendo é direcionar os olhos dos seus discípulos para não esperarem nada deste mundo, porque neste mundo vocês terão aflições. Pois na verdade, queridos, o mundo só nos trará aflições, ele só nos oferece isso. Ah, pastor, mas eu não passo por tanta coisa assim. Mas viver neste mundo é viver em face ao sofrimento. Sabe, queridos,
Jesus não prometeu que nos isentaria das adversidades e das tribulações. Antes, ele nos mostrou claramente que enquanto aqui vivêssemos, aqui neste mundo, passaremos, sim, por aflições, por dificuldades. O termo que aparece aqui por aflições, o termo grego, ele traz o sentido de opressão, tribulação, adversidade. É colocar sobre uma prensa e ir esmagando. E quantas vezes, queridos, nós não nos sentimos assim, sufocados com tantas coisas? Eu estava conversando com uma pessoa, um amigo, e ele disse o seguinte, né? Chegou o final do ano 2019, ele viu muitas pessoas dizerem assim, não vejo a hora de 2019 acabar, e tomara que ninguém venha falar que quer 2019 parte 2, o retorno. E aí veio 2020, não foi 19 parte 2. Na verdade, foi 2020 de forma esmagadora. A agenda está rasgada. Primeiro semestre de 2020, praticamente, nossos planos, graças a Deus, que os nossos não prevalecem, mas nossos planos foram por água abaixo. Ou seja, tudo que temos no mundo é aflição, opressão, tribulação, adversidade, nada além disso. E essa é a primeira coisa que eu chamo a sua atenção nesse texto. Tenha bom ânimo, mas não se esqueça. Dias difíceis virão. Dificuldades virão. Em algum momento a escassez vai chegar. Em algum momento a doença chega. Em algum momento os problemas virão. Talvez diretamente. Talvez com pessoas que amamos ao nosso redor. Em segundo lugar, queridos, o texto nos traz aqui um convite. Primeiro, uma constatação. E essa constatação é tanto de um entendimento claro de que nós enfrentaremos problemas, dificuldades. Mas vem um convite. E este convite é: tenha bom ânimo. Queridos, tenha ânimo. Jesus foi sincero quanto aos muitos problemas que certamente enfrentariam. Mas nem por um momento considerou isso algo sobre o qual tivesse que se preocupar. Jesus não está dizendo para os discípulos aqui, olha, no mundo vocês vão passar por aflições e assim, eu não sei como vai ser, né? Os prognósticos são difíceis. Ao contrário, queridos, Jesus disse para eles não preocuparem o coração. É interessante porque Jesus disse para aqueles discípulos lá no capítulo 14 de João, que ele havia acabado de profetizar que Pedro, entre todas as pessoas, iria negá-lo 3 vezes naquela mesma noite. E ao invés, queridos, de dizer ali palavras de repreensão, ele traz uma palavra de ânimo. Os discípulos devem ter ficado chocados quando ouviram aquilo e os seus rostos talvez transformados. Mas Jesus disse para os seus discípulos, não se turbe o vosso coração. E aqui, queridos, Jesus diz, tenham bom ânimo. Jesus Cristo, meus irmãos, o nosso Salvador, disse, no capítulo posterior, no capítulo que vai explicar como seria a vida dos discípulos sem Ele, com muitas dificuldades. Jesus sabia o quanto ficavam desanimados todas as vezes que Ele dizia para que Ele iria deixá-los. Afinal de contas, a esperança deles estava ali no Messias. Jesus disse algo de forma repentina, repetidamente, várias e várias vezes, na noite em que ele seria traído. Mas ele traz uma palavra de ânimo. Jesus tranquilizou os seus discípulos dizendo que enviaria o Espírito Santo e ele os encorajou. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Lá ainda no capítulo 14, ele vai repetindo isso no verso 27. De forma simples, Jesus nos ordena a não nos perturbarmos com os nossos problemas. Para o Senhor falar isso é fácil, o Senhor não está doente. O senhor não está passando, não tem dívida para pagar? Sei que não sabe. O senhor isso, aquilo, outro. Não, queridos. Sabe, no tempo e no espaço, a palavra de Jesus ecoa. Ouvimos a mesma ordem em João 16:33, que fora para os discípulos, e agora é para nós. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim, não paz no mundo, porque no mundo vocês terão aflições. Tenham paz em mim. No mundo passais por aflições,
mas tende bom ânimo. Queridos, essa declaração é um imperativo divino. Essa declaração, queridos, ela não é apenas, Jesus não está apenas nos encorajando a fazer algo. Ele está mandando fazer. É a ordem dele. Talvez alguém perguntar para você, o que eu devo fazer em meio às dificuldades, o que eu devo fazer em meio às inquietações, em meio às preocupações? A resposta é, tenha bom ânimo. É a ordem de Jesus para nós. Porque devemos crer nele e devemos crer que ele está conosco. Meus irmãos, não importam os problemas que virão. Não deixem que os seus corações fiquem perturbados, mas encham-se de coragem. Nós precisamos de coragem nesse momento em que nós estamos vivendo. Meus queridos, essa não foi a primeira vez que Jesus disse algo para ter bom ânimo. A presença dessa ordem em outras narrativas dos evangelhos mostra a confrontação de Jesus com os discípulos para como que um remédio, eles enfrentarem o medo, o desânimo diante de um mundo caótico. Nas palavras de Jesus, querido, nos dá a impressão de ser uma das declarações favoritas do nosso Salvador: coragem, ânimo. Por diversas vezes na Sagrada Escritura, não apenas no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento, nós ouvimos a exortação de ânimo. Tende bom ânimo, anime-se, prossiga. Mas dessa vez, queridos, aqui no nosso texto, a palavra veio com uma promessa. Jesus nos deu uma razão excepcionalmente boa para nos encher de ânimo. Ele disse que no mundo vocês passarão por aflições. Mas ele continua, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Mas é bom afirmar que o nosso ânimo deve vir não por um pensamento positivo que as coisas darão certo, mas antes porque em Cristo nós temos uma paz genuína. Paz essa que nos dá ânimo e nos torna capazes até de nos alegrarmos em meio às lutas e tribulações. Nós precisamos, meus irmãos, entender de uma vez por todas que tudo neste mundo é passageiro, tudo neste mundo é transitório, até mesmo as alegrias que elas nos proporcionam no dia a dia são passageiras, não vão durar para sempre. Todavia, queridos, em Jesus, nós conseguimos ter paz, descanso, alegria e de verdade. Eu fico olhando para esse texto, eu acho tão interessante, pensando num sanduíche aí, né, em duas partes. O mundo em aflições está no meio, mas entre os dois, numa banda a outra, nós temos aí, queridos, a paz de Deus. Ele diz isso no verso 33, a paz e a vitória que ele concede. Então, quer dizer, nós temos que ter ânimo em torno disso. Um grande teólogo do passado, Riley, ele afirmou o seguinte, e ele assevera: os ventos de aflição e perseguição podem ocasionalmente soprar com furor sobre nós. No entanto, somente permitamos que eles sirvam para nos aproximarem mais de Cristo. As tristezas, as dificuldades, as perdas e os desapontamentos desta vida podem fazer-nos sentir profundamente abatidos. Porém, devemos permitir que estas coisas tornem mais intensa a nossa dependência de Cristo. Aleluia! Apegando-nos a estas promessas, achegando-nos com ousadia em meio de cada provação, junto ao trono da graça, a fim de obtermos misericórdia e graça em ocasião oportuna, e que sempre digamos: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. E confessemos ao nosso gracioso Jesus: Senhor, não disseste, tende bom ânimo? Senhor, faze como disseste-nos, ou dissesse, e concede-nos bom ânimo até o final. Queridos, a segunda palavra que eu tenho para você é, primeiro, uma constatação: no mundo nós passaremos por aflições. Segundo, um convite imperativo: tenha bom ânimo. Mas em terceiro e último lugar, queridos,
a razão do nosso ânimo. Onde podemos encontrar ânimo num mundo onde tudo ao nosso redor parece caótico, onde não há lugar para descansar? Será que não há lugar para descansar? E queridos, por último, olhe para o Jesus vitorioso. Uma constatação: no mundo nós teremos aflições de várias ordens. Um convite imperativo: tenha bom ânimo. E uma exortação a este ânimo: olhe para o Jesus vitorioso. Não olhe para o Jesus coitadinho implorando para que você o aceite. Olhe para o Jesus vitorioso. O texto termina com a afirmação: eu venci o mundo. Queridos, em tempo de aflição, para onde nós devemos olhar? Não só em tempo de aflição, mas em todo tempo. O que pode parecer aqui estranho sobre essa promessa é o tempo verbal usado por Jesus. Lembre-se de que Jesus disse essas palavras na noite anterior à sua morte na cruz. Os fatos ainda não haviam acontecido. Jesus não havia ainda consumado a obra para a qual ele veio ao mundo. Jesus não havia ainda consumado a obra para o qual ele veio, contudo ele afirmou: eu venci um mundo. Sabe, queridos, no tocante a Jesus, o trabalho da nossa salvação era como se Jesus já tivesse feito. Ele já havia resistido toda a tentação de pecar, estava totalmente preparado para oferecer sua vida em sacrifício perfeito. Os eventos históricos, queridos, que levariam Jesus à cruz, ao túmulo e depois para fora do túmulo, ressuscitado, já haviam começado, pelo menos na eternidade. O Senhor já sabia de tudo isso. Jesus estava olhando adiante pela fé para o dia em que sua promessa seria realizada, quando venceria o mundo. E os discípulos de Cristo podem ter paz e vitória neste mundo. Ele, Jesus, venceu o mundo por sua morte na cruz, sua ressurreição. Seguimos o Cristo vencedor, olhamos por Cristo vencedor, não olhamos para as circunstâncias, não olhamos para os problemas como se esses problemas fossem o fim da nossa vida, mas a história da nossa vida, ela está gloriosa, sendo apresentado diante de Deus. Essa é a diferença entre o crente em Cristo e o incrédulo. Não podemos nem devemos enfrentar as aflições com os mesmos pensamentos e as mesmas reações e atitudes de um incrédulo. Sabe, queridos, nós precisamos revelar a nossa fé nesses momentos. Não devemos revelar não pelos pensamentos, ou mesmo de ter pensamento positivo que a coisa vai dar certa sem Jesus. Não. Nós temos que admitir, queridos, muitas vezes nossos corações manifestam a sua própria malignidade por meio de pensamentos duros, egoístas, cruéis e violentos contra as pessoas que nos oprimem e procuram nos oprimir. Queremos tomar a nossa justiça, fazer do nosso jeito, mas devemos confiar. Jesus está cuidando de tudo, ele venceu o mundo. Nós devemos nos lembrar, queridos, que acima das circunstâncias problemáticas, dificuldades, opressões, incertezas, está o nosso soberano Deus. Se você der uma olhadinha no versículo 32, olha aí na sua Bíblia, o verso 32 desse capítulo 16, ele diz assim: eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo, porque o Pai está comigo. Jesus sabia que todos o abandonariam, seus amigos, discípulos, simpatizantes e todos os que foram beneficiados por seu poder. Mas nessa hora amarga, nesta realidade tão certa, tudo isso não lhe tirou a confiança, a firmeza. Quando todos abandonaram, o Pai Celeste estava com ele. As aflições o atingiram, mas também a bondade, a providência e a provisão divina estaria com ele.
E isso é um protótipo para nós, no momento mais calamitoso da nossa vida, quando todos nos abandonarem, quando a perseguição chegar, quando os problemas vierem, que possamos nos lembrar: o Pai está conosco e tem cuidado de nós. A palavra de Cristo nos encoraja, meus irmãos, a resolver nossos problemas e dores aos seus pés, descansar na sua misericórdia, na sua bondade, na sua soberania. Nós sabemos que nada mesmo nos atinge sem que primeiro passe pelas suas amorosas, potentes e poderosas mãos. Nós aprendemos a viver em meio às aflições, sem andar aflitos, ansiosos, insatisfeitos, preocupados, inseguros, vingativos, amargos, amedrontados, mas que nesta noite nos submetamos e submetemos a nossa vida à ação do Espírito Santo. É Ele que nos dá ânimo. Não é o noticiário na TV. Não são aqueles que vão trazer uma palavra de autoajuda. Não é autoajuda, é ajuda do alto. Assim, queridos, as aflições virão de diferentes modos, como eu disse, por meio de quem já esperamos ou de quem nunca imaginávamos. As aflições virão de forma como uma grande tempestade para nos abater. Mas aqueles que creem em Jesus, que têm os seus olhos postos nele, pode ter bom ânimo. Tenhamos em Cristo o necessário ânimo para prosseguir fiéis em nossa jornada pela fé, jornada de fé. Jesus venceu este mundo para nos dar vitórias sobre todos os tipos de aflições. Vivamos vitoriosamente em Cristo Jesus, pois o nosso amado pastor e Senhor nos diz: eu venci o mundo. A nossa vida, a nossa causa, o nosso caminhar, tudo está nas mãos do Senhor. Minha casa, minhas filhas, minha esposa, o que eu tenho, tudo está nas mãos dele. E você tem que crer nisso. Queridos, Jesus está fazendo uma grande obra para louvor e glória do nome dele, do nome do Senhor. Nós precisamos aprender a descansar em Deus. Eu quero concluir nesta noite, queridos. Nós vivemos num mundo real, contaminados pelo pecado, sofremos os impactos de um mundo que jaz no maligno. Nosso Senhor Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. À semelhança de Cristo, nós sofreremos oposição, aflições oriundas de quem não crê, daqueles que não creem nele, e também daqueles que são os religiosos, que meramente têm uma religião falsa externa. Nós seremos odiados, caçados, caluniados, tripudiados, enfrentaremos o abandono, condenações, torturas, vírus. Nós seremos rejeitados e até mesmo passaremos ou veremos mortes brutais por causa da nossa fidelidade a Jesus Cristo. Nós também enfrentaremos os problemas que atingem toda a raça humana. O frio, o calor, enchente, enfermidade, lutas familiares, problemas econômicos, políticos, sociais, profissionais, psiquiátricos, coisinhas do dia a dia, lutas espirituais. Como eu disse, o vírus, tão presente. Muitos se enfraquecem no meio das aflições. Muitos vão deixando Deus de lado. Mas, queridos, cientes das aflições, nós devemos ter a consciência da assistência do Emanuel. Emanuel é Deus conosco, é Deus presente. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que essa promessa significa para você? O que essa promessa significa para nós hoje? Se Jesus venceu o mundo, então a morte foi derrotada. A dívida foi paga, a dívida foi cancelada. Nossos problemas são apenas temporários. Tem de bom ânimo, não tire os olhos de Jesus.
Se Cristo venceu o mundo, nós podemos vencer também. Podemos resistir à tentação, podemos perseverar em meio à perseguição, podemos viver por Cristo e por seu reino. Ainda que venhamos a sofrer o dano, também podemos morrer por Cristo e pelo seu reino, tendo a plena esperança de receber tudo o que Deus prometeu àqueles que permanecessem fiel até o fim, a coroa da vida eterna. É por essa razão que nós nos animamos, porque Cristo venceu o mundo e somente Ele pode nos proporcionar uma paz que o mundo não pode nos dar. Spurgeon, no seu sermão de João 16:33, ele afirmou o seguinte: as palavras do meu Senhor são verdadeiras quanto às aflições. Sem dúvida, tenho tido a minha parcela delas. As palavras do meu Senhor são verdadeiras quanto às aflições. Sem dúvida, tenho tido a minha parcela delas. Ao dizer isso, queridos, o que o nosso pastor querido Spurgeon está afirmando, ele estava se referindo às suas próprias lutas ao longo de toda a sua vida com depressão. Além da depressão, ele teve muitos outros sofrimentos, mas os seus olhos estavam prestando atenção à ordem cuidadosa de Jesus: tenha bom ânimo. O príncipe dos pregadores, o famoso pregador, perguntou em voz audível qual seria o argumento que seu Salvador usaria para dar apoio a essa ordem tão ousada. E ele respondeu: ora, é a sua própria vitória. Estamos, portanto, lutando contra o inimigo que já foi derrotado. O mundo, disse ele, Jesus já te venceu, e em mim, por sua graça, ele novamente te vencerá. Portanto, tenho bom ânimo e canto ao meu Senhor e Salvador. Que o Eterno te abençoe, que o Deus Altíssimo te abençoe nessa noite, para enfrentar uma nova semana, com seus novos desafios. E eu quero orar, fazendo uma afirmação que Judas, na sua carta aqui, o irmão de Jesus, expressa. E ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e vos guardar de todos os problemas deste mundo, e para vos apresentar com exultação, inculpados diante da sua glória, porque ele venceu o mundo. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Tenha bom ânimo. Jesus venceu. E Ele nos dá a sua paz. Vamos orar? Deus, quantas lutas temos enfrentado, Senhor? Quantas famílias estão enlutadas neste momento? Quanto desespero tem tomado conta da vida de muitas pessoas e de nossos irmãos? Uma inquietação: como vai ser o amanhã? Se teremos o sustento financeiro, o sustento emocional, físico? Se seremos acometidos, ó Pai, com este vírus ou outras enfermidades? Quantos problemas estamos enfrentando, ó Deus? Mas, ó Deus, os nossos olhos estão postos em Ti. Ainda que venhamos a nos sentir abatidos, nós cremos que é o Senhor que nos coloca de pé. Ainda que venhamos, ó Pai, a em algum momento desanimar por tudo que está acontecendo ao nosso redor, nós sabemos, ó Pai, o final dessa história. Eis que o Senhor voltará nos céus e levará o teu povo por toda a eternidade. E naquele dia já não haverá mais dor, nem sofrimento, nem angústia, e viveremos eternamente contigo, gozando da glória celestial. Mas enquanto esse dia não vem, Senhor Jesus, anima o coração da tua igreja, aviva, Senhor, a tua obra, faze-a conhecida até o retorno de Cristo amado. Fortalece aquele que está, ó Pai, preocupado sobremaneira, sentindo peso sobre si. Fortalece o ânimo, dando, ó Pai, o ânimo que vem do alto,
Dá a paz que excede todo o entendimento ao coração aflito e a certeza de que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Te louvamos assim, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Deus Pai, presente em todo o tempo em nossas vidas, e as consolações do Espírito Santo de Deus, que nos consola em meio às aflições, sejam sobre vós, hoje, amanhã e por todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Eu estou tentando tirar esse monte de letra que está aparecendo aqui. Fui mexer aqui e apareceu esse monte de letra. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que tenhamos uma excelente semana, abençoada por Deus. Já me coloco à disposição aqui dos amados irmãos essa semana, que vocês precisarem de um aconselhamento ou orar. Se tem algum pedido de oração, faça isso. Nós não estamos sozinhos, nós somos um corpo. Um corpo que deve exaltar, glorificar o Senhor. Não desanime, tenha bom ânimo. Jesus está com você, Jesus venceu o mundo. E esta é a vitória que nós temos. Então tenhamos uma excelente semana de boas notícias, sim. Porque eu tenho fé que dentro em breve nós vamos estar juntinho, abraçando, beijando, como sempre fizemos, com nossos almoços, café da manhã, mas acima de tudo, juntos, exaltando e glorificando ao Senhor. Quero apenas aqui lembrar de algumas questões aos irmãos que têm passado por dificuldades. Me procure, ou procure um dos diáconos. Nós somos um corpo e podemos nos ajudar. Se você pode ajudar com os alimentos, nós temos a Cesta do Amor, onde temos juntado aí para compor várias cestas. Eu quero aqui agradecer a disposição dos irmãos que têm contribuído, tanto para levar a cesta, quanto para receber aí, enviar os alimentos, que tenhamos essa disposição. Com relação a nossas ofertas e dízimos, as orientações já estão aí. Se você tiver dificuldade, procure o presbítero Vigílio, fale para ele, né, das suas dificuldades, mas descansem. Deus está cuidando da igreja, está conduzindo a nossa história aí. Deus abençoe, tenha uma excelente semana, uma semana abençoadíssima pelo Senhor, uma semana cheia de vitórias. Tchau, tchau, queridos. Até breve nas nossas programações da semana aí. Fiquem com Deus.